A chuva castigava São Paulo com uma fúria implacável naquela noite de junho. Débora Santana encolheu-se sob o viaduto Santa Terezinha, puxando o papelão encharcado sobre seu corpo magro. Aos 27 anos, ela parecia carregar o peso de uma vida inteira de privações. Os olhos fundos, a pele marcada pelo sol e pelo frio, as mãos calejadas de quem lutava diariamente apenas para sobreviver mais um dia. O barulho ensurdecedor da chuva batendo no asfalto misturava-se ao ronco distante dos carros na marginal Tietê. Débora tossia, uma tosse seca que arranhava o peito e deixava um gosto amargo na boca. Havia 4 dias que não comia nada além de meio pão que encontrara no lixo de uma padaria na Muca. A fome era uma companheira constante, uma dor surda que ela havia aprendido a ignorar por pura necessidade. Enrolada em um cobertor velho que mais parecia trapos costurados, ela segurava contra o peito a única foto que possuía. Plastificada e desbotada, mostrava sua mãe, Maria Santana, ainda jovem e sorridente. Débora acariciou a imagem com dedos tremendo de frio. "Eu prometi que ia ser forte, mãe", sussurrou na escuridão. "Prometi que não ia desistir, não importa o quão difícil ficasse." O som de botas pesadas sobre o concreto molhado fez cada músculo de seu corpo enrijecer. Ela conhecia aquele som, conhecia bem demais. Era ele novamente. Sérgio Campos surgiu da escuridão como um fantasma cruel, sua lanterna potente apontada diretamente para o rosto de Débora. O guarda municipal tinha um sorriso torto nos lábios finos, um sorriso que não carregava nenhuma alegria, apenas desprezo. "Ainda aqui, sua vagabunda." A voz áspera dele ecoou sob o viaduto. "Quantas vezes eu vou ter que tirar você daqui? Quantas vezes preciso te dizer que não quero ver sua cara imunda poluindo minha cidade?" Débora não respondeu. Aprendera há muito tempo que palavras só pioravam as coisas com homens como Sérgio. Homens que precisavam humilhar os outros para se sentirem poderosos. Ela apenas observou, com aquela resignação dolorosa que vinha de anos de abuso, enquanto ele chutava seus pertences. O cobertor velho voou longe, caindo em uma poça de água suja. A sacola plástica com suas poucas roupas se abriu, espalhando tudo pela lama. Uma blusa rasgada, uma calça com mais remendos que tecido original, meias furadas. Toda sua vida cabia em uma sacola, e até isso ele destruía. "Olha para você." Sérgio continuou aproximando-se perigosamente. Uma nojeira completa. "Aposto que nem se lembra da última vez que tomou banho. Aposto que nem sabe mais o que é viver como gente de verdade." As lágrimas queimaram nos olhos de Débora, mas ela não as deixou cair. Não daria a ele essa satisfação, nunca daria. Com os dedos tremendo de frio e fraqueza, começou a juntar seus pertences da lama. O tecido encharcado pesava em suas mãos feridas. Sérgio riu. Um som vazio e maligno que parecia vir do fundo de um poço escuro. "Amanhã eu volto. E se você ainda estiver aqui, poluindo meu viaduto, vou te levar presa. Vou inventar qualquer coisa, perturbação da ordem pública, vadiagem, o que for. Vai apodrecer numa cela onde pertence." Ele cuspiu no chão perigosamente perto dela e se afastou rindo. Débora esperou até os passos dele sumirem completamente na distância, antes de deixar um soluço escapar. Só um. Permitiu-se esse momento de fraqueza, depois apertou os lábios e continuou juntando suas coisas. Foi nesse momento, quando ela segurava o cobertor encharcado contra o peito, que o mundo explodiu. O estrondo foi ensurdecedor. Metal retorcendo, vidro estilhaçando, gritos agudos rasgando a noite. Débora ergueu a cabeça bruscamente, o coração disparando. Lá em cima, no viaduto, via luzes de freio pintando o asfalto molhado de vermelho. Ouvia pessoas gritando, correndo. E então viu um carro negro, grande e luxuoso, atravessou a barreira de proteção do viaduto. Por um segundo que pareceu uma eternidade, o veículo ficou suspenso no ar, as rodas girando inutilmente no vazio. Depois, mergulhou. O impacto com a água do rio Tietê foi brutal. Uma coluna de água suja e escura subiu vários metros no ar.
As luzes traseiras do carro brilharam vermelhas na escuridão por um momento. 2 olhos demoníacos na noite, antes de começarem a afundar. Lá em cima, no viaduto, o caos se instalou. Pessoas corriam de um lado para o outro. Celulares acendiam como vagalumes, alguns filmando, outros ligando para emergências. Vozes gritavam por ajuda, mas ninguém descia. Ninguém se aproximava da margem do rio. Todos olhavam, mas ninguém agia. Débora olhou para a água escura e poluída do Tietê. O carro estava afundando rapidamente, as luzes já quase completamente submersas. Dentro daquele metal retorcido, havia uma pessoa. Alguém que estava morrendo enquanto todos apenas observavam. Seu corpo inteiro gritava para ficar onde estava. Ela estava doente. A febre, que queimava havia dias, deixava sua cabeça leve e confusa. Estava fraca por dias sem comer adequadamente, exausta de noites sem dormir direito no frio úmido. A água estaria gelada, potencialmente fatal para alguém em seu estado. Ela poderia morrer tentando salvar um completo estranho. Por que deveria se importar? A sociedade nunca se importou com ela. As pessoas pisavam por cima dela na rua como se fosse invisível. Ninguém nunca a ajudou quando precisou. Por que arriscar a vida por alguém que provavelmente nunca teria olhado 2 vezes para ela? Mas então, clara como um sino na escuridão de seus pensamentos, ouviu a voz de sua mãe. Maria Santana havia morrido há 5 anos, vítima de uma pneumonia que poderia ter sido tratada se tivessem tido dinheiro para médicos. Mas antes de partir, apertou a mão de Débora e disse: "Minha filha, não importa o quanto o mundo seja cruel com você, não importa quantas vezes te derrubem, nunca deixe que eles tirem sua humanidade. Essa é a única coisa verdadeiramente sua, a única coisa que ninguém pode roubar a menos que você permita. Seja sempre melhor do que o mundo é com você." Débora olhou para a foto em suas mãos. Olhou para o carro afundando e tomou sua decisão. Antes mesmo de perceber conscientemente o que estava fazendo, seus pés descalços já corriam em direção à margem do rio. Escorregava na lama, tropeçava em detritos, mas não parava. O coração batia tão forte que parecia querer explodir do peito. E então pulou. O choque da água gelada foi como ser esfaqueada por 1000 facas simultaneamente. Todo o ar foi expulso de seus pulmões em uma explosão dolorosa. O frio penetrou até os ossos instantaneamente, fazendo cada célula de seu corpo gritar em agonia. A correnteza do rio, forte e traiçoeira, puxava como mãos invisíveis tentando arrastá-la rio abaixo para a morte. Débora engoliu água poluída, sentiu o gosto horrível de óleo, esgoto e químicos queimando sua garganta. Tossiu, tentou respirar, engoliu mais água. O pânico começou a subir, negro e esmagador. Mas ela lutou. Moveu braços e pernas com uma força que não sabia que ainda possuía. A febre que queimava seu corpo momentos atrás parecia distante agora, esquecida diante da urgência desesperada do momento. Nadou contra a correnteza, cada abraçada uma batalha contra a morte. O carro estava quase completamente submerso quando finalmente o alcançou. Através do vidro embaçado pela água, conseguiu ver a silhueta de um homem desmaiado no banco do motorista. O sangue que escorria de um corte em sua testa tingiu a água dentro do carro de vermelho. A água já subia pelo painel, chegando ao seu peito. Não havia tempo. Débora mergulhou procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar como ferramenta. Seus dedos encontraram um pedaço de concreto solto na margem, provavelmente quebrado da estrutura velha do viaduto. Voltou à superfície, encheu os pulmões de ar até doer e mergulhou novamente. Bateu o concreto contra o vidro lateral com toda a força que conseguiu reunir. Uma vez. O vidro não quebrou. 2 vezes. Apareceu uma rachadura pequena. Seus pulmões começaram a queimar, implorando por ar. A visão escureceu nas bordas, pontos negros dançando diante de seus olhos. Mas ela bateu novamente. E novamente. Colocando cada grama de força, cada resquício de vontade de viver, cada promessa que havia feito à sua mãe naquele pedaço de concreto. O vidro finalmente rachou de verdade. Mais uma pancada desesperada,
e ele se estilhaçou completamente. Débora sentiu os cortes imediatos em suas mãos, os estilhaços de vidro rasgando a pele. Sangue se misturou à água suja, mas ela não parou. Enfiou os braços pela abertura, ignorando os pedaços de vidro que rasgavam seus braços, e agarrou o homem. Ele era pesado, muito mais pesado que ela. O terno caro estava encharcado, aumentando ainda mais o peso. Débora puxou com toda a força, lutando contra o peso dele, contra a água que inundava o interior do carro, contra seus próprios músculos que gritavam em protesto. Seus pulmões estavam em chamas. A necessidade de respirar tornou-se uma agonia física que dominava cada pensamento. Mas ela continuou puxando. Finalmente, milagrosamente, conseguiu arrastá-lo para fora do veículo. Chutou para cima, puxando o homem inconsciente com ela. Quando sua cabeça quebrou a superfície, Débora sugou ar em golfadas desesperadas e dolorosas. A correnteza tentava separá-los, tentava arrancar o homem de seus braços. Mas Débora o segurou com uma determinação que desafiava sua própria lógica. Nadou em direção à margem. Cada movimento uma agonia que testava os limites do que um corpo humano podia suportar. Pareceu uma eternidade, mas eventualmente seus joelhos tocaram a lama da margem. Ela arrastou o homem para fora da água, puxando-o pelo colarinho do terno, cada centímetro ganho custando mais do que tinha para dar. Quando finalmente conseguiu puxá-lo completamente para terreno firme, Débora desabou ao lado dele, tossindo violentamente. Água suja jorrou de sua boca. Seu corpo inteiro tremia tão violentamente que seus dentes batiam. Com dedos que mal conseguia sentir, alcançou o pescoço do homem, procurando por pulso. Estava lá, fraco, irregular, mas estava lá. Ele estava vivo. Débora fechou os olhos por um momento, permitindo-se um segundo de alívio. Tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, tinha conseguido. Foi então que ouviu as sirenes. Lá em cima, no viaduto, luzes vermelhas e azuis pintavam a noite chuvosa. Vozes gritavam ordens. Passos corriam. A ajuda profissional estava chegando. E com ela o medo. Sérgio estaria lá em cima. Com certeza estaria, aproveitando o caos para se fazer de importante. As autoridades fariam perguntas. Olhariam para ela, encharcada, suja, obviamente moradora de rua, e tirariam as conclusões erradas. Talvez até a acusassem de ter causado o acidente de alguma forma. Talvez a prendessem só por estar ali. Débora olhou uma última vez para o homem que havia salvado. Mesmo inconsciente e encharcado, era possível ver que ele vinha de outro mundo. O terno era de um tecido caro, que ela nem sabia o nome. O relógio em seu pulso provavelmente custava mais do que ela conseguiria juntar em várias vidas. Os sapatos de couro italiano, mesmo cobertos de lama, eram claramente feitos sob medida. Ele não pertencia ao mundo dela, e ela definitivamente não pertencia ao dele. Com as últimas forças que lhe restavam, Débora se arrastou de volta para as sombras. Desapareceu na escuridão úmida sob o viaduto, deixando para trás apenas pegadas enlameadas que a chuva logo apagaria. Encostou-se na parede de concreto frio, seu corpo inteiro sacudindo violentamente. O frio agora penetrava até a medula dos ossos. A tosse voltou, mais forte, mais dolorosa, rasgando seu peito já castigado. Débora abraçou os próprios joelhos, fazendo-se pequena, e fechou os olhos enquanto a escuridão a envolvia. Não sabia que, presa a um poste a metros de distância, uma câmera de segurança havia registrado tudo. A imagem estava borrada pela chuva e pela distância, pixelizada e escura, mas mostrava claramente uma figura pequena, pulando na água negra e depois emergindo, arrastando um homem para a salvação. E não fazia ideia de que o homem que havia resgatado era Henrique Almeida Montenegro, um dos empresários mais poderosos e influentes de São Paulo, dono da Montenegro Construções, uma empresa que se erguia a arranha-céus e moldava o horizonte da cidade. Um homem cujas decisões moviam milhões de reais e afetavam milhares de vidas. Mas naquele momento, tremendo na escuridão, Débora só sabia do frio que a consumia como fogo gelado,
da dor que pulsava em cada ferimento, dos pulmões que ardiam a cada respiração difícil e da sensação estranha e quente em seu peito que nenhum frio conseguia apagar completamente. Apesar de tudo, apesar da dor e do medo e da exaustão que ameaçava devorá-la, ela havia feito a coisa certa. Havia salvado uma vida quando todos os outros apenas observaram. Talvez, onde quer que sua mãe estivesse, estaria orgulhosa. Débora apertou a foto plastificada contra o coração e deixou a escuridão finalmente levá-la para o esquecimento misericordioso da inconsciência. Henrique Almeida Montenegro abriu os olhos para um teto branco imaculado. As luzes fluorescentes acima dele eram intensas demais, fazendo-o franzir a testa com desconforto. Cada músculo do corpo doía como se tivesse sido espancado por horas. Tentou se mover e sentiu uma agulha presa em seu braço esquerdo, conectada a uma bolsa de soro que pendia de um suporte metálico. Senhor Montenegro, por favor, não se mova. A voz era suave, mas firme, profissional. Uma enfermeira de cabelos grisalhos aproximou-se rapidamente, verificando os monitores eletrônicos ao lado da cama que emitiam bips constantes. Você está no Hospital Sírio-Libanês. Sofreu um acidente grave. Precisa descansar. A memória voltou em fragmentos confusos e desconexos. A reunião que terminara depois das 10 da noite. O escritório vazio, apenas a luz de sua sala ainda acesa no 40º andar. A chuva intensa batendo nas janelas panorâmicas. Decidindo dirigir ele mesmo para casa, em vez de chamar o motorista. Estava na Marginal Tietê quando aconteceu. O volante travou repentinamente em suas mãos. Puxou com força, mas não respondia. Tentou frear e o pedal afundou até o chão sem resistência. Inútil. O carro acelerou sozinho. Viu a barreira de proteção do viaduto se aproximando rápido demais. Tentou desviar, mas não tinha controle. E então, a queda. A sensação de estar suspenso no ar. O impacto brutal com a água. O frio penetrante invadindo o carro. A água subindo, subindo, cobrindo seus pés, suas pernas, seu peito. Tentou abrir a porta, mas a pressão da água a mantinha fechada. Tentou quebrar o vidro com o cotovelo, mas não tinha ângulo nem força. A água chegou ao seu pescoço, ao seu queixo. Ele inclinou a cabeça para trás, tentando ganhar alguns segundos preciosos de ar. E então, a água cobriu tudo. A última coisa que lembrava era a sensação de afogamento, os pulmões queimando, a consciência escorregando. E depois, nada. Escuridão absoluta. Como eu saí da água? Sua voz saiu rouca, arranhada, dolorida. Como cheguei aqui? A enfermeira hesitou, trocando um olhar com outra profissional que acabara de entrar. Alguém te resgatou, senhor. Os paramédicos encontraram você já na margem do rio quando chegaram. Dizem que foi um verdadeiro milagre. Mais alguns minutos e... Ela não completou a frase. Mas não precisava. Antes que Henrique pudesse perguntar mais, a porta do quarto privado se abriu bruscamente. Rafael Tavares, seu braço direito e chefe de segurança, entrou com o rosto tenso e preocupado. Um homem alto, de ombros largos, com cicatrizes que contavam histórias de uma vida anterior nas forças especiais. Atrás dele veio uma mulher elegante, de cabelos negros presos em um coque perfeito, vestindo um terno cinza impecável, Beatriz Montenegro, sua irmã mais nova por 3 anos. Henrique! Beatriz correu até a cama, os olhos normalmente controlados agora brilhando com lágrimas mal contidas. Graças a Deus você está... Bem, quando recebi a ligação do Rafael às 3 da manhã, pensei que tinha te perdido. Ainda estou aqui, Henrique disse, apertando a mão fria dela com a que estava livre do soro. Sua voz carregava mais força agora. Aparentemente mais difícil de matar do que pensavam. Beatriz franziu a testa com a palavra pensavam, mas Henrique já havia voltado sua atenção para Rafael. Relatório. O que aconteceu? Rafael olhou significativamente para as enfermeiras. Henrique fez um gesto sutil e elas captaram a mensagem, saindo discretamente e fechando a porta atrás de si. Rafael aproximou-se da cama,
mantendo a voz baixa mesmo na privacidade. Foi sabotagem, Henrique. Tenho certeza absoluta. Já trouxe os investigadores mais confiáveis que temos. Conseguimos acesso ao carro antes da polícia oficial chegar. Ele puxou um tablet do bolso interno de seu paletó e mostrou fotos técnicas. Alguém adulterou o sistema eletrônico do seu veículo. Os freios foram hackeados e programados para falhar. O volante foi travado remotamente. Queriam que você saísse da estrada exatamente naquele ponto do viaduto, onde a queda seria fatal. O maxilar de Henrique se contraiu, os músculos saltando sob a pele. Seus olhos escuros se estreitaram perigosamente. Augusto Ferreira. Rafael assentiu gravemente. É a conclusão mais óbvia, embora não possamos provar ainda. Você e ele estavam disputando a licitação bilionária da nova linha de metrô. O edital fecha na semana que vem. Com você fora do caminho permanentemente, a construtora dele levaria o contrato sem concorrência real. Aquele covarde miserável, Beatriz sibilou, sua compostura usual rachando para revelar raiva genuína. Vamos processá-lo. Vamos expô-lo publicamente. Vamos destruir a reputação dele. Sem provas concretas que o liguem diretamente ao crime, não podemos fazer nada que não cause um processo de difamação contra nós, Henrique disse, sua mente já funcionando em velocidade total apesar da dor física. Augusto é esperto demais, velho demais nesse jogo, para deixar rastros diretos ligando-o a algo assim. Ele usou intermediários, com certeza, camadas de negação plausível. Mas ele cometeu um erro crucial, Rafael disse com um sorriso sombrio. Falharam em te eliminar. E agora você sabe que ele está disposto a chegar a esse ponto. Isso te dá uma vantagem. Tem mais, Rafael continuou, deslizando o dedo pela tela do tablet. Conseguimos recuperar a gravação da câmera de segurança do viaduto. A qualidade não é boa por causa da chuva e da distância, mas mostra algo incomum. Ele virou o tablet para que Henrique pudesse ver. A imagem em preto e branco era granulada, borrada pela chuva que cobria a lente. Mas era possível ver o carro caindo do viaduto, o impacto com a água. E então, talvez 20 segundos depois, uma figura pequena aparecia correndo pela margem. Rafael ampliou a imagem o máximo possível, sem perder completamente a definição. A figura pulou na água, sem hesitação. Por quase 2 minutos, que devem ter parecido uma eternidade, não havia nada além da superfície escura do rio. Então a figura emergiu, claramente arrastando algo pesado. Ou alguém. Foi essa pessoa que te tirou do carro e te arrastou para a margem, Rafael explicou. Pelos movimentos e estrutura corporal, parece ser uma mulher. Pequena, magra. Depois de te levar para terreno seguro, ela desapareceu nas sombras antes da ambulância chegar. Henrique estudou a imagem borrada com intensidade crescente. Quem é ela? Não sabemos ainda. A imagem não é clara o suficiente para a identificação facial. Mas tenho equipes procurando. Vamos encontrá-la. Por que alguém fugiria depois de salvar uma vida? Beatriz perguntou, genuinamente confusa. Isso não faz sentido. A pessoa deveria ter ficado, recebido reconhecimento, talvez até uma recompensa. Rafael encolheu os ombros. Várias possibilidades. Talvez tivesse medo de se envolver, de ter que dar depoimentos. Talvez tivesse seus próprios motivos para evitar autoridades. Ou talvez simplesmente não quisesse reconhecimento. Algumas pessoas ainda fazem coisas boas apenas porque são certas, não esperando nada em troca. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos na imagem congelada da figura desconhecida. Alguém havia arriscado a própria vida para salvá-lo. Uma completa desconhecida que não pediu nada em troca, que não ficou para receber gratidão ou recompensa, que simplesmente pulou em águas perigosas em uma noite de tempestade porque um ser humano precisava de ajuda. Em seu mundo onde cada gesto tinha um preço calculado, onde cada favor criava uma dívida negociada, onde relacionamentos eram transações e alianças eram contratos, aquilo era impossível, era irracional, era puro. Encontre-a, Henrique ordenou, olhando diretamente para Rafael com uma intensidade que não permitia discussão. Use todos os recursos que tivermos, todas as câmeras de trânsito da região,
testemunhas, moradores de rua que possam ter visto algo, hospitais que possam ter atendido alguém com ferimentos de resgate, qualquer coisa. Eu preciso saber quem é essa mulher. Henrique, você deveria focar em sua recuperação agora. Beatriz começou colocando uma mão em seu ombro. Os médicos disseram que você teve sorte de não ter fraturas graves ou danos internos sérios, mas seu corpo passou por um trauma significativo. Precisa descansar. Alguém salvou minha vida quando poderia ter me deixado morrer. Henrique a interrompeu, sua voz carregando uma emoção rara. Quando tinha todas as razões para não se envolver. Tenho uma dívida a pagar. E você me conhece, Bia. Eu sempre pago minhas dívidas. E no fundo havia algo mais, uma inquietação que ele não conseguia nomear adequadamente. A imagem borrada daquela figura pequena mergulhando, sem hesitar em águas traiçoeiras, arriscando tudo, sem calcular benefícios ou custos. Quem fazia algo assim? Que tipo de pessoa possuía essa coragem desinteressada? Henrique precisava saber. Nos 5 dias seguintes, enquanto Henrique se recuperava sob os cuidados dos melhores médicos de São Paulo, Rafael mobilizou uma equipe inteira, dedicada exclusivamente a encontrar a misteriosa salvadora. Entrevistaram dezenas de moradores de rua da região do Viaduto. Verificaram todos os hospitais públicos e privados, em um raio de 10 quilômetros, em busca de alguém que pudesse ter se ferido durante um resgate aquático. Analisaram cada frame da gravação borrada, usando software de aprimoramento de imagem. Verificaram ocorrências policiais. Conversaram com guardas municipais que patrulhavam a área. Ofereceram recompensas por informações. Nada. Era como se a mulher fosse um fantasma, aparecendo apenas tempo suficiente para salvar uma vida e depois se dissolvendo de volta nas sombras de onde viera. Até que na tarde do 5º dia, um dos seguranças mais jovens da equipe de Rafael teve uma ideia diferente. Em vez de procurar por alguém que havia procurado ajuda médica, e se procurassem por alguém que estava em condição crítica, mas não tinha procurado ajuda, começaram a verificar becos, viadutos, pontos conhecidos, de concentração de população de rua. E então, em um beco estreito a apenas 3 quadras do viaduto Santa Terezinha, encontraram algo. Senhor Montenegro, Rafael ligou imediatamente, sua voz tensa. Encontramos ela. Ou pelo menos achamos que sim. Há uma mulher jovem em condição crítica em um beco na região. Tem ferimentos nas mãos que parecem cortes de vidro. E pelo depoimento de outros moradores de rua, ela estava bem até alguns dias atrás, quando aparentemente se molhou completamente em uma noite de chuva forte. Henrique, que havia recebido alta médica naquela manhã contra a recomendação de descanso adicional, não hesitou. Onde? Estou indo agora. 15 minutos depois, contra os protestos de Beatriz sobre ir pessoalmente, em vez de apenas enviar a equipe médica, Henrique estava no beco. O lugar era estreito, escuro mesmo em plena tarde, cheirando a mofo, lixo e desespero humano. Paredes cobertas de pichações, lixo acumulado nos cantos, poças de água suja que nunca secavam completamente. E ali, encolhida entre caixas de papelão encharcadas e um colchão velho manchado que fora descartado, estava ela. Débora estava pálida como cera, a pele com um tom quase translúcido que falava de doença grave. Os lábios estavam arroxeados pela falta de oxigenação adequada. Tremia violentamente mesmo inconsciente, o corpo lutando contra uma febre alta. As mãos estavam enfaixadas com trapos sujos, claramente improvisados, manchados de sangue seco e novo. Os cortes do vidro do carro ao quebrá-lo. Ao redor dela, organizados com um cuidado tocante, estavam seus poucos pertences. Uma sacola plástica com roupas, um cobertor fino e rasgado, uma garrafa de água pela metade e, segurada contra o peito mesmo na inconsciência, uma foto plastificada de uma mulher mais velha. Meu Deus, Henrique sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela na sujeira do beco, sem se importar com o terno. Caro, quanto tempo ela está assim? Os outros moradores de rua dizem que ela ficou doente logo depois daquela noite de chuva forte. Um dos seguranças informou. Dizem que ela sempre foi quieta,
Mantinha distância, mas era respeitada porque nunca roubava ou causava problemas. Nos últimos dias ela piorou muito. Alguns tentaram ajudar com água e comida, mas ela está quase sempre inconsciente agora. Henrique estendeu a mão e tocou gentilmente a testa de Débora. Estava queimando de febre. Ele conseguia sentir o calor mesmo através de seus dedos. Ela precisa de atendimento médico urgente. Provavelmente pneumonia, possivelmente outras complicações. Devemos chamar uma ambulância para levá-la a um hospital público? Rafael perguntou. Não, Henrique disse imediatamente, com uma firmeza que não permitia questionamento. Levem-na para a mansão. Que o Dr. Pacheco vá até lá imediatamente com todo o equipamento necessário. Quero os melhores cuidados disponíveis. Senhor, Rafael hesitou, o que era raro para ele. Talvez um hospital particular seria mais apropriado. Temos recursos para pagar o melhor quarto privado, os melhores médicos. A mansão, Henrique repetiu, sua voz firme, mas não agressiva. Ele olhou para Rafael com uma intensidade que o homem raramente via. Ela me salvou, Rafael. Estava doente e fraca, e mesmo assim pulou em um rio gelado para salvar um completo estranho. Agora está morrendo por causa disso. Sozinha em um beco, como se sua vida não tivesse valor. Agora é minha vez de salvá-la. E vou fazer isso do jeito certo. Rafael entendeu que não havia espaço para discussão. Sim, senhor. Henrique se inclinou e, com um cuidado infinito, pegou Débora nos braços. Ela era leve demais, assustadoramente leve, frágil como um pássaro ferido. Ele conseguia sentir cada osso, cada costela saliente. Quanto tempo ela passou sem comer adequadamente? Quanto sofrimento seu corpo havia suportado? Mesmo profundamente, inconsciente, algo em Débora reagiu ao calor dele. Ela se encolheu instintivamente contra seu peito, buscando o calor humano que não conhecia há tanto tempo. E assim, com gentileza inesperada em um homem conhecido por sua dureza nos negócios, Henrique Almeida Montenegro carregou Débora Santana para fora daquele beco de desespero e a levou para sua mansão no Jardim Europa. Os mundos completamente opostos estavam prestes a colidir de formas que nenhum deles poderia prever. E dessa colisão, algo novo e inesperado começaria a nascer. Quando Débora abriu os olhos, sua primeira reação foi de absoluto pânico. Este não era o beco. Não era o viaduto. Não era qualquer lugar que ela conhecesse. O teto acima dela era alto, pintado de um branco suave que parecia brilhar na luz natural que entrava por janelas enormes. As paredes eram decoradas com papel de parede delicado em tons pastel, adornadas com quadros de paisagens serenas em molduras douradas. A cama onde se encontrava era absurdamente macia, tão diferente do concreto ou papelão a que estava acostumada que inicialmente pensou estar afundando. Os lençóis eram de um tecido tão suave que parecia impossível, provavelmente algodão egípcio de alta contagem de fios. Um edredom, grosso e quente, a cobria, mas não pesado ou sufocante. Havia travesseiros, vários deles, macios como nuvens. Por um momento de puro terror, Débora pensou estar morta. Isso devia ser o céu, ou algum tipo de pós-vida. Não havia outra explicação para este nível de conforto. Então a dor veio, afiada e real, lembrando-lhe que ainda estava muito viva. Seus pulmões ardiam com cada respiração. A garganta estava em carne viva. As mãos latejavam sob bandagens limpas e profissionais. Cada músculo do corpo protestava mesmo com o menor movimento. Tentou se sentar e uma onda de tontura tão forte que quase a fez desmaiar novamente a atingiu. Caiu de volta nos travesseiros, o coração disparado, respiração acelerada. Onde estava? Como havia chegado aqui? O que estava acontecendo? A porta do quarto se abriu suavemente e uma mulher de meia-idade entrou, carregando uma bandeja. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque baixo, um rosto gentil marcado por linhas de expressão que falavam de muitos sorrisos ao longo dos anos, e usava um uniforme branco impecável de enfermeira. Ah, você acordou. A mulher sorriu calorosamente, colocando a bandeja em uma mesinha de cabeceira de madeira polida. Graças a Deus, estávamos preocupados. Sou Dona Conceição, enfermeira particular.
Como está se sentindo, querida? Débora a encarou completamente perdida, incapaz de formar palavras. Sua mente girava tentando fazer sentido da situação. Enfermeira particular? Bandeja de comida? Quarto luxuoso? Sei que deve estar muito confusa, Dona Conceição disse gentilmente, aproximando-se da cama com movimentos lentos para não assustá-la. Você está na residência do Sr. Henrique Montenegro. Foi trazida aqui há 3 dias. Estava com pneumonia grave, minha filha. Uma das piores que o Dr. Pacheco já tratou. Graças a Deus chegamos a tempo. A memória voltou como uma onda. O carro caindo. O resgate. A fuga. E depois estava de volta no beco, sentindo o mundo escurecer ao seu redor, a febre consumindo-a, não conseguindo mais se mover. Eu não deveria estar aqui, Débora sussurrou, sua voz saindo rouca e quebrada. Preciso ir. Preciso sair daqui. Tentou se levantar novamente, mas suas pernas simplesmente não responderam. Eram como borracha, sem força alguma. Dona Conceição a segurou gentilmente, mas firmemente pelos ombros. Você ainda está muito fraca, querida. Passou 3 dias entre a vida e a morte. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar. Não entende, Débora insistiu, o pânico crescendo em sua voz. Lágrimas começaram a queimar seus olhos. Pessoas como eu não ficam em lugares assim. Vão pensar que roubei algo, vão chamar a polícia, vão me prender. Ninguém vai chamá-la de ladra aqui. Uma voz profunda veio da porta, fazendo Débora virar a cabeça bruscamente. Um homem alto estava apoiado no batente. Devia ter uns 35 anos, talvez um pouco mais. Cabelos negros levemente desgrenhados, como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Olhos escuros e intensos que pareciam ver através de qualquer máscara ou defesa. Mesmo vestindo roupas casuais, jeans e uma camisa de botão com as mangas dobradas, ele exalava autoridade natural. Débora o reconheceu imediatamente. Era o homem do carro, o homem que ela havia salvado. Você me salvou, Henrique disse entrando no quarto com passos medidos. Havia algo em sua expressão que Débora não conseguia decifrar. Respeito, gratidão, curiosidade intensa. Arriscou sua vida por um completo estranho, mesmo estando doente e fraca, e agora está assim por causa disso. Eu não quero nada, Débora disse rapidamente, as palavras saindo em uma corrida desesperada. Não precisa me dar nada, não quero recompensa ou dinheiro ou o que quer que seja. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas não foi qualquer pessoa, foi? Henrique aproximou-se puxando uma cadeira almofadada para sentar ao lado da cama. Foi você. Enquanto dezenas de pessoas no viaduto apenas observavam, filmavam, mas não faziam nada, você pulou, você agiu. E agora tem uma dívida comigo. Não tenho, Débora insistiu com tanta veemência quanto sua voz fraca permitia. Não quero sua dívida. Não quero nada de você ou do seu mundo. Não é sobre o que você quer, Henrique disse, mas sua voz era calma, não agressiva. É sobre o que é certo. Você me deu minha vida, de volta. A única forma de eu começar a pagar isso é garantindo que você tenha a chance de viver a sua vida também. De verdade. Não apenas sobreviver dia após dia, mas realmente viver. Débora o encarou, procurando desesperadamente pelo truque, pela armadilha que sabia que tinha que estar escondida em algum lugar. Em sua experiência de vida, ninguém oferecia nada sem esperar algo em troca. Sempre havia um preço. Sempre havia um custo oculto que eventualmente seria cobrado. Por quanto tempo? Ela finalmente perguntou, sua voz carregada de desconfiança aprendida. Por quanto tempo até você decidir que a dívida está paga e me colocar de volta nas ruas? 1 semana, 1 mês? A pergunta claramente o pegou de surpresa. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela com atenção. E se eu dissesse que não há prazo? Ele finalmente respondeu. E se eu dissesse que você pode ficar o tempo que precisar para se recuperar completamente e depois encontrar seu próprio caminho? Sem pressão, sem expectativas, sem cobranças? Então eu diria que você está mentindo.
Débora respondeu com uma honestidade brutal que anos nas ruas lhe ensinaram. Porque ninguém faz isso. Ninguém é tão bom assim. Para sua surpresa, Henrique não ficou ofendido. Em vez disso, algo que poderia ser respeito brilhou em seus olhos. Fique, ele disse, sua voz suavizando de uma forma que raramente fazia. Pelo menos até estar completamente recuperada. Dr. Pacheco disse que sua pneumonia era grave. Mais alguns dias sem tratamento e você provavelmente teria morrido. Depois que estiver forte novamente, se realmente quiser ir embora, não vou te impedir. Você tem minha palavra. Mas me dê a chance de retribuir o que você fez por mim, por favor. Débora queria recusar. Queria se levantar dessa cama luxuosa demais, sair dessa casa grande demais, correr daquele homem poderoso demais. Mas seu corpo estava exausto e a cama era tão macia. E pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, alguém estava olhando para ela como se ela importasse. Como se fosse uma pessoa real, não apenas um obstáculo invisível no caminho. Só até me recuperar, ela finalmente sussurrou, mal conseguindo acreditar que estava concordando. Depois disso, eu vou. Henrique assentiu, levantando-se da cadeira. Dona Conceição vai cuidar de você. Se precisar de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, é só pedir. E Débora? Ele parou na porta, virando-se, para olhá-la uma última vez. Obrigado, por me salvar, por me lembrar que ainda existe bondade genuína neste mundo. Quando ele saiu, Débora deixou-se afundar nos travesseiros. Não confiava nisso. Não confiava nele. Mas por enquanto, estava quente, limpa, e pela primeira vez em anos, não estava com medo de adormecer. Os dias seguintes foram uma batalha constante contra seus próprios instintos. Toda manhã, Débora acordava desorientada, esperando sentir o concreto frio sob seu corpo. Mais de uma vez, Dona Conceição a encontrou dormindo no chão ao lado da cama, enrolada em um cobertor fino que havia puxado do armário, porque o edredom era grosso e macio demais para seu corpo acostumado a superfícies duras. A enfermeira nunca comentava em voz alta, nunca fazia Débora se sentir envergonhada. Apenas a ajudava gentilmente de volta para a cama, ajeitando os travesseiros e cobrindo-a com cuidado. A comida era outro desafio imenso. Os pratos servidos na mansão eram obras de arte delicadas que pareciam pertencer a um museu, não a um estômago que havia conhecido apenas sobras, pão amanhecido e às vezes nada por dias seguidos. Frango grelhado com ervas que Débora nem sabia o nome, legumes assados ao ponto perfeito, frutas frescas que brilhavam como joias, pão artesanal ainda quente com manteiga que derretia ao toque. Débora comia devagar, com cuidado excessivo, como se a qualquer momento alguém fosse arrancar o prato de suas mãos e gritar que havia sido um erro, que ela não merecia aquilo. Cortava cada pedaço em porções minúsculas, mastigava cada bocado inúmeras vezes. Seus olhos constantemente se moviam para a porta, esperando pela expulsão inevitável. E sempre, sempre, ela escondia comida. Era um instinto que não conseguia controlar, programado por anos de incerteza sobre onde viria a próxima refeição. Pedaços de pão cuidadosamente enrolados em guardanapos e escondidos sob o travesseiro. Frutas nos bolsos do roupão de algodão que lhe haviam dado. Biscoitos na gaveta do criado mudo. Maria, a governanta de cabelos grisalhos que havia trabalhado para a família Montenegro por 20 anos, encontrou o estoque uma vez durante uma limpeza de rotina. Por um momento, ficou parada segurando bolachas já meio ressecadas, seu coração apertando dolorosamente. Depois, cuidadosamente, colocou tudo de volta exatamente como estava. Não disse nada a ninguém. Algumas feridas eram profundas demais para serem curadas por palavras. Henrique observava tudo de longe, mantendo uma distância respeitosa, mas atenta. Ele entendia, de uma forma que o surpreendia, que aproximar-se rápido demais seria como tentar acariciar um animal selvagem ferido. Débora precisava de tempo, precisava de espaço, precisava aprender que este lugar, estas pessoas, eram seguros. Então ele esperava,
e observava, e lentamente, muito lentamente, começou a ver pequenas mudanças. Na segunda semana, Débora começou a comer na mesa de jantar, em vez de apenas no quarto. Sentava-se na ponta da cadeira, pronta para fugir, mas estava lá. Na terceira semana, ela sorriu quando Dona Conceição contou uma história engraçada sobre seus netos. Foi um sorriso pequeno, breve como um raio de sol entre nuvens de tempestade, mas era real. No final do primeiro mês, Henrique a encontrou no jardim. Débora estava ajoelhada na terra, as mãos agora curadas, tocando gentilmente as pétalas de uma rosa vermelha. Havia algo em sua expressão que ele nunca tinha visto antes. Não exatamente paz, mas talvez o começo da possibilidade de paz. São bonitas, ele disse suavemente, não querendo assustá-la. Débora saltou mesmo assim, virando-se rapidamente. Mas não correu. Isso era progresso. Sim, ela concordou. Sua voz ainda baixa, mas mais firme que antes. Minha mãe tinha um jardim pequeno. Antes das coisas ficarem ruins. Ela dizia que flores eram lembretes de que coisas bonitas ainda podiam crescer, mesmo em lugares difíceis. Era a primeira vez que ela mencionava algo pessoal. Henrique reconheceu a oferta pelo que era, um pequeno gesto de confiança. Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia. Era, Débora disse, voltando sua atenção para a rosa. A pessoa mais sábia que conheci, e a mais bondosa. Mesmo quando não tínhamos quase nada, ela sempre encontrava formas de ajudar outras pessoas que tinham ainda menos. Você é muito parecida com ela, então. Débora o olhou surpresa. Eu não sou nada especial. Você pulou em um rio gelado para salvar um estranho. Henrique disse calmamente, enquanto dezenas de outras pessoas apenas observavam. Se isso não é especial, não sei o que é. Ela não tinha resposta para isso. Desviou o olhar, as bochechas corando levemente. Era o primeiro sinal de cor saudável que Henrique via em seu rosto. Foi nesse momento que Beatriz saiu da casa, parando abruptamente ao ver os dois no jardim. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas Henrique conhecia sua irmã bem o suficiente para ler a preocupação e dúvida escondidas atrás da máscara de compostura. Henrique, preciso falar com você, ela disse, mantendo a voz educada mas firme. Em particular. O que aconteceu na conversa que se seguiu no escritório de Henrique seria decisivo para o futuro de Débora na mansão Montenegro. E enquanto irmão e irmã debatiam sobre mundos diferentes colidindo, sobre responsabilidades e consequências, sobre coração versus lógica, Débora permanecia no jardim. Suas mãos tocavam a terra escura, e pela primeira vez em anos, ela se permitia questionar se talvez, apenas talvez, havia espaço neste mundo para ela, afinal. Precisamos conversar sobre a situação da Débora, Beatriz disse, assim que a porta do escritório se fechou. Atrás dela. Estava impecável como sempre, vestindo um conjunto de alfaiataria bege que combinava perfeitamente com seus sapatos de salto. Mas havia tensão nas linhas ao redor de seus olhos. Uma preocupação que ela não conseguia esconder completamente. Henrique se recostou em sua cadeira de couro atrás da grande mesa de mogno. Que situação! Não finja que não sabe do que estou falando. Beatriz cruzou os braços, sua postura defensiva, mas não agressiva. Já faz mais de um mês. A pneumonia dela foi completamente curada há semanas. O Dr. Pacheco confirmou que ela está em perfeita saúde agora. Melhor do que provavelmente esteve em anos. E ela ainda está aqui, Henrique. Beatriz sentou-se na cadeira em frente à mesa dele, inclinando-se para a frente. Olha, eu entendo que você sinta gratidão. Ela salvou sua vida, literalmente te puxou da morte. Isso é extraordinário. Mas você já pagou as contas médicas dela, forneceu roupas, comida, um quarto confortável, cuidados constantes. A dívida, pelo menos a material, está paga. A dívida nunca vai estar paga, Henrique disse, sua voz calma, mas firme. Ela me deu algo que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar. Tempo, futuro, uma segunda chance de viver. Beatriz suspirou, esfregando as têmporas em um gesto de frustração cansada. Eu sei que seu coração está no lugar certo,
Sempre soube disso, mesmo quando você construiu essa reputação de ser duro e implacável nos negócios. Mas pense nas implicações práticas. O que as pessoas vão dizer? O que nossos sócios vão pensar? Nossos clientes? Desde quando me importo com o que as pessoas pensam? Desde que sua reputação começou a afetar nossa empresa, ela retrucou. Não com raiva, mas com a honestidade brutal que apenas uma irmã poderia oferecer. Henrique, somos uma das 3 maiores construtoras do país. Temos uma imagem corporativa a zelar. E com Augusto Ferreira já espalhando rumores venenosos sobre o acidente, sobre como você está ficando instável, como a empresa está perdendo o foco, precisamos ser mais cuidadosos que nunca. Augusto tentou me matar, Henrique disse, a voz baixa e perigosa. Ele adulterou meu carro, planejou minha morte, e mesmo sem provas diretas ainda, vamos destruí-lo eventualmente. Mas isso não tem nada a ver com Débora. Tem tudo a ver com ela, Beatriz insistiu. Porque tudo que você faz agora está sob escrutínio, cada decisão, cada movimento, e trazer uma ex-moradora de rua para viver em sua casa pessoal. E isso levanta questões. As pessoas vão questionar seu julgamento, vão especular sobre seus motivos. Então deixe-os especular, Henrique disse, levantando-se e caminhando até a janela que dava para o jardim. Lá fora, conseguia ver Débora ainda ajoelhada perto das rosas, suas mãos trabalhando gentilmente na terra. Beatriz, passei 35 anos construindo paredes, cercando-me de coisas, de conquistas, de poder, e me senti vazio. Então essa mulher, essa pessoa que a sociedade descartou como invisível, me ensinou mais sobre coragem e humanidade em um momento do que aprendi em décadas. Ele se virou para encarar a irmã. Ela fica, pelo menos até encontrar algo estável por conta própria. Um trabalho, um rumo. Não vou simplesmente devolvê-la às ruas como se fosse um objeto que serviu seu propósito. Beatriz abriu a boca para protestar, mas foi interrompida por uma batida suave na porta. Entre, Henrique chamou. A porta se abriu devagar e Débora apareceu, hesitante como sempre ao entrar em espaços que ainda não sentia serem seus. Havia terra em suas mãos e um rastro de sujeira em sua bochecha. O cabelo castanho, agora sempre limpo e brilhante, estava preso em um rabo de cavalo simples. Usava uma das roupas que haviam comprado para ela, jeans e uma blusa verde clara que realçava seus olhos. Desculpe interromper, ela disse baixinho, alternando o olhar entre Henrique e Beatriz com clara apreensão. Dona Conceição disse que o senhor queria me ver? Sim, Débora, entre, por favor. Henrique gesticulou. Esta é minha irmã, Beatriz Montenegro. Não sei se vocês foram propriamente apresentadas. Só de passagem, Débora disse. Acenou timidamente para Beatriz. Prazer em conhecê-la melhor. Beatriz retribuiu com um sorriso educado que não alcançou completamente os olhos. Mas não era hostil, apenas cauteloso. O prazer é meu. Débora, sente-se, por favor. Henrique indicou uma poltrona de couro. Ela sentou-se na beirada, as costas retas, as mãos entrelaçadas no colo. Cada linha de seu corpo gritava prontidão para fugir a qualquer momento. Henrique reconheceu a postura. Era a mesma que ela tinha nas primeiras semanas, antes de começar a relaxar gradualmente. O que quer que ela tivesse ouvido ou percebido, a colocara novamente em modo de defesa. Débora, Henrique começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você está aqui há mais de um mês agora. Está completamente recuperada, graças a Deus. Como está se sentindo? Melhor, ela respondeu, a voz quase um sussurro. Muito melhor do que em anos. O Dr. Pacheco disse que meus pulmões estão limpos, as mãos sararam completamente. Ela parou, engolindo em seco. Eu queria agradecer. Por tudo. Pelo tratamento, pela comida, pelo quarto. Por me salvar quando eu estava morrendo naquele beco. Você não precisa agradecer por algo que você mesma ganhou, Henrique disse gentilmente. Você salvou minha vida primeiro. Eu sei. Débora olhou para baixo, para suas mãos. E eu sei que já está na hora de eu ir. Estou bem agora, posso me virar.
A afirmação ficou pendurada no ar como uma nuvem pesada. Ir para onde? Henrique perguntou, embora conhecesse a resposta. Débora deu de ombros, um gesto pequeno e derrotado que quebrou algo no peito de Henrique. Não sei exatamente. Vou encontrar algo. Sempre encontro. Talvez um abrigo diferente desta vez. Ou talvez conseguir um trabalho em alguma lanchonete, alguma loja, qualquer coisa. E se eu te dissesse que você não precisa ir? Henrique disse, ignorando o olhar afiado que Beatriz lhe lançou. Débora finalmente levantou os olhos. Confusão e algo que parecia esperança desesperada misturados em sua expressão. O quê? Fica, Henrique disse simplesmente. Não como hóspede temporária, mas como parte da casa. Ajude Maria com o que você quiser ajudar. O jardim, pelo que Roberto me disse, está mais bonito do que nunca desde que você começou a trabalhar nele. Use o tempo para descobrir o que realmente quer fazer agora que tem a oportunidade. Por quê? A palavra saiu como um sussurro quebrado, carregado de anos de desconfiança e dor. Por que está fazendo isso? Ninguém faz isso. Ninguém é tão bom assim sem querer algo em troca. Henrique se aproximou, mas manteve distância suficiente para não invadir o espaço pessoal dela. Porque quando você pulou naquela água, gelada, não pensou duas vezes. Não calculou se valia a pena. Não pesou os riscos. Apenas viu alguém precisando de ajuda e agiu. E isso... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Isso é mais raro do que qualquer diamante. Mais valioso que qualquer contrato. Você me lembrou que ainda existe bondade genuína no mundo. Bondade que não espera recompensa. E eu não vou deixar o mundo destruir isso em você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Débora. Ela as enxugou rapidamente com as costas da mão, envergonhada de demonstrar emoção. Eu não sei como ser nada além do que sou, ela admitiu, a voz quebrando. Não sei viver neste tipo de mundo. Não sei as regras, não sei como me comportar. Vou decepcionar você. Você não vai, Henrique disse com convicção. Porque não estou pedindo que você seja nada além de si mesma. Essa é toda a questão. Beatriz tinha observado a troca em silêncio, sua expressão cuidadosamente neutra, mas via coisas que a preocupavam e, ao mesmo tempo, a tocavam. Via a vulnerabilidade genuína de Débora, a ausência de manipulação ou fingimento. Via a intensidade no olhar de seu irmão, uma intensidade que não via dirigida a nenhuma pessoa há anos. E via algo mais. Via que Henrique estava certo em uma coisa. Débora tinha uma qualidade rara, honestidade absoluta, ausência de máscaras sociais, uma simplicidade que não era falta de inteligência, mas pureza de intenção. Débora, Beatriz ouviu-se dizer, surpreendendo até a si mesma. Você pode ficar, mas... Ela levantou uma mão quando viu a esperança explodir no rosto da jovem, com uma condição não negociável. Débora enrijeceu, esperando pelo golpe que sabia que viria. Você precisa nos deixar ajudá-la a construir um futuro de verdade, Beatriz continuou, sua voz suavizando apesar de si mesma. Educação, talvez um curso profissionalizante, algo que te dê habilidades e independência genuína, porque ficar aqui apenas recebendo cuidados não é viver, é apenas existir em uma gaiola dourada diferente. As palavras eram duras, mas havia verdade nelas, e verdade era algo que Débora sempre valorizou mais que gentileza vazia. Eu sempre quis aprender a costurar, Débora disse hesitantemente, como se tivesse medo de que a admissão fosse ridícula demais. Minha mãe era costureira. Antes de ficarmos sem dinheiro para o aluguel. Antes de perdermos tudo. Ela costumava fazer os vestidos mais lindos. Eu me lembro de sentar no chão do nosso apartamento pequenininho e ver ela trabalhar. Os dedos dela movendo-se tão rápido, criando algo bonito do nada. Sua voz ficou distante, perdida em memórias de um tempo que parecia pertencer a outra vida. Ela disse que ia me ensinar quando eu ficasse mais velha. Mas então ela ficou doente e teve que trabalhar em fábricas porque pagavam mais rápido, mesmo que destruíssem suas mãos. E depois ela se foi e eu nunca tive a chance de aprender. Henrique e Beatriz trocaram um olhar.
Pela primeira vez desde que Débora chegara, estavam completamente alinhados. Então vamos encontrar o melhor curso de costura em São Paulo, Henrique disse, e havia algo em sua voz que fez o coração de Débora apertar. Determinação, compromisso, promessa. Vamos te dar essa chance que sua mãe queria te dar. E assim, com medo e esperança misturados em proporções iguais, Débora Santana concordou em ficar, em tentar, em acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse espaço para ela neste mundo afinal. Os meses seguintes trouxeram mudanças que Débora nunca teria imaginado possíveis. 3 vezes por semana, Paulo, o motorista particular que tratava Débora com a mesma cortesia que tratava Henrique, a levava até o Senai na região do Brás, onde ela se matriculara no curso técnico de confecção e design de moda. No início, Débora encolhia-se no banco traseiro do carro luxuoso, esperando que alguém batesse na janela e gritasse que era tudo um erro terrível. Mas aos poucos, ela começou a relaxar. Começou a observar a cidade pela janela. Realmente observar, não apenas sobreviver nela. A escola foi outro desafio imenso. Chegar na primeira aula e ver 20 outras alunas, todas vindas de famílias trabalhadoras normais com casas e famílias, e histórias que não incluíam viadutos e frio. Débora quase fugiu naquele primeiro dia. Mas então a professora, Dona Marisa, uma mulher de 50 e poucos anos com olhos gentis e mãos marcadas por décadas de trabalho com agulhas, começou a falar sobre tecidos, sobre como cada fibra tinha sua própria personalidade, sobre como costurar era mais que juntar pedaços de pano, era criar algo novo, algo que não existia antes. E Débora se apaixonou. Descobriu que tinha mãos naturalmente hábeis. Talvez fossem os anos aprendendo a fazer muito com muito pouco. Talvez fosse algum talento herdado da mãe que nunca teve chance de florescer. Mas seus dedos pareciam entender instintivamente o que fazer. As primeiras semanas foram básicas. Pontos retos, casear, bainha simples. Mas Débora absorvia cada lição como uma esponja sedenta. Ficava até tarde da noite em seu quarto na mansão, praticando em pedaços de tecido que Dona Marisa lhe dava para levar para casa. Henrique às vezes a encontrava na sala de estar às 2 da manhã, debruçada sobre um pedaço de tecido sob a luz suave de uma luminária, a língua presa entre os dentes em concentração. Você deveria estar dormindo, ele dizia gentilmente. Só mais um pouco, ela respondia sem levantar os olhos. Quase consegui. Esse ponto está quase perfeito. Ele nunca insistia. Apenas se sentava na poltrona próxima, fingindo ler documentos, mas na verdade observando a expressão de pura concentração e alegria em seu rosto. Era nesses momentos que via quem Débora realmente era sob as camadas de trauma e defesa. Via uma mulher inteligente, determinada, com uma sede de conhecimento que anos de privação não haviam conseguido extinguir. Foi numa dessas noites que ela finalmente falou sobre a mãe de verdade. Ela era de uma cidade pequena em Minas, Débora disse suavemente, seus dedos continuando a trabalhar mesmo enquanto falava. Veio para São Paulo aos 18 anos com sonhos enormes. Queria ter seu próprio ateliê algum dia, fazer vestidos de noiva para as mulheres mais elegantes da cidade. O que aconteceu? Henrique perguntou gentilmente. A vida, Débora disse com uma simplicidade devastadora. Ela conheceu meu pai. Ele era charmoso e engraçado, parecia ser um bom homem, mas tinha problemas que ela não viu até ser tarde demais. Problemas com jogo, com bebida, com raiva. Quando eu nasci, ele ficou por 2 anos. Depois sumiu uma noite e nunca mais voltou. Ela finalmente pausou sua costura, olhando para a foto plastificada da mãe, que agora ficava em sua mesa de cabeceira. Mamãe tentou tanto. Trabalhou em 3, às vezes 4 empregos, mas nunca era suficiente. O aluguel sempre subia, as contas sempre vinham. E então, ela ficou doente e não podia trabalhar, mas não tínhamos dinheiro para médicos e... Sua voz quebrou. Henrique se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá. Você não precisa continuar se for difícil demais. Não, eu quero. Débora insistiu, limpando as lágrimas. Eu quero que você entenda. Ela me fez prometer antes de morrer. Fez-me prometer que eu não desistiria,
que não importava o quanto as coisas ficassem ruins, eu manteria minha humanidade, que sempre tentaria fazer o certo mesmo quando o mundo fosse cruel comigo. É por isso que você pulou. Henrique compreendeu. Não foi impulso ou insanidade temporária. Foi uma promessa. Era uma promessa, Débora confirmou. E quando vi aquele carro caindo, ouvi a voz dela tão claramente. Não deixe alguém morrer quando você pode fazer algo, Débora. Não deixe o mundo te transformar em alguém que olha para o outro lado. Eles ficaram sentados em silêncio confortável depois disso, ele processando a história dela, ela voltando ao trabalho em seu tecido. Foi nesses momentos compartilhados, nessas conversas tarde, da noite quando o resto do mundo dormia, que algo começou a mudar entre eles. Não era mais apenas gratidão de um lado e compaixão de outro. Estava se tornando algo mais profundo. Amizade, respeito e, gradualmente, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. 6 semanas depois de começar o curso, Débora chegou em casa com um brilho nos olhos que Henrique nunca vira antes. Ela praticamente correu até a sala onde ele revisava contratos, segurando cuidadosamente uma sacola de tecido. Olha isso! Ela tirou da sacola um vestido simples, mas perfeitamente construído. Azul claro, com um corte clássico que favoreceria várias formas de corpo. Eu fiz, completamente sozinha do início ao fim. Escolhi o tecido, fiz o molde, cortei, costurei cada ponto. A professora Marisa disse que está impecável. Os olhos dela brilhavam com lágrimas de alegria pura. Ela disse que eu tenho talento de verdade. Disse que, se eu continuar assim, poderia trabalhar em ateliês profissionais depois de formada. Poderia realmente fazer disso minha profissão. Henrique largou os papéis, dando atenção total. Débora, isso é incrível. Você deveria estar orgulhosa. Estou, ela admitiu, abraçando o vestido contra o peito. Pela primeira vez em tanto tempo, estou orgulhosa de mim mesma. Estou criando algo bonito, algo que vale a pena, e eu... Ela parou, a voz falhando de emoção. Eu gostaria tanto que minha mãe estivesse aqui para ver isso. Tenho certeza de que ela está vendo, Henrique disse suavemente. E tenho absoluta certeza de que está incrivelmente orgulhosa da mulher forte e talentosa que sua filha se tornou. Foi nesse momento que algo quebrou definitivamente em Débora. Todas as barreiras que havia construído, todas as defesas que mantinham o mundo à distância, racharam. As lágrimas vieram, não de tristeza, mas de alívio, de finalmente acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecia coisas boas também. Henrique a puxou para um abraço, deixando-a chorar contra seu peito. Não disse mais nada, apenas a segurou enquanto anos de dor e medo e solidão finalmente encontravam um escape seguro. Quando ela finalmente se acalmou, afastando-se envergonhada, Henrique simplesmente sorriu e disse: Agora me mostra direito esse vestido. Quero ver cada detalhe do seu trabalho. E Débora, pela primeira vez desde que tinha 6 anos, sentiu-se vista, realmente vista, não como um problema a ser resolvido ou uma estatística de rua, mas como uma pessoa de valor, com talentos e sonhos e um futuro que finalmente parecia possível. O que nenhum deles sabia era que a felicidade frágil que estavam construindo estava prestes a ser testada de formas que não podiam imaginar. Porque a 3 quilômetros dali, em um bar escuro que cheirava a cigarro e cerveja velha, Sérgio Campos bebia seu 5º copo enquanto conversava com um homem de terno caro que parecia completamente fora de lugar naquele ambiente. Augusto Ferreira sorriu, satisfeito, enquanto via as fotos em seu telefone. Fotos de Débora saindo de um carro de luxo, fotos dela caminhando pelos jardins da mansão Montenegro, fotos dela rindo com Henrique na varanda. Então a mendiga virou princesa, Augusto murmurou, mais para si mesmo que para Sérgio. Que história tocante, que perfeita vulnerabilidade. Ele deslizou um envelope grosso pela mesa manchada. Sérgio o pegou rapidamente, sentindo o peso satisfatório do dinheiro. Continue vigiando, Augusto ordenou, levantando-se e ajeitando o paletó. Quero saber tudo. Cada lugar que ela vai, cada pessoa com quem fala. E, principalmente, quero saber o quanto Henrique se importa com ela.
Ele fez uma pausa na porta, virando-se com um sorriso que não tinha nada de humor. Porque vai chegar um momento em que vou precisar de algo para usar contra ele. E pessoas que amamos, Sérgio, são sempre nossas maiores fraquezas. Sérgio assentiu, bebendo mais cerveja. Não se importava com os jogos de poder de homens ricos, mas, finalmente, ter poder sobre aquela mulher que sempre o olhara com tanto desprezo silencioso, isso valia cada centavo. A tempestade estava se formando no horizonte, e nenhum deles na mansão Montenegro tinha ideia do quão violenta seria quando finalmente chegasse. A primavera em São Paulo trouxe chuvas intermitentes que lavavam a cidade e deixavam o ar mais leve. Débora tinha um dia livre do curso e decidiu ajudar Roberto no jardim, algo que se tornara uma de suas atividades favoritas. Havia algo profundamente terapêutico em trabalhar com a terra, em ver coisas crescerem sob seus cuidados. Ela estava ajoelhada perto de um canteiro de tulipas, as mãos afundadas na terra úmida, quando ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu Henrique caminhando em sua direção, as mangas da camisa branca dobradas, uma expressão relaxada que ele raramente mostrava. Fugindo do escritório, ela perguntou com um pequeno sorriso. Rafael está lidando com uma ligação interminável com investidores japoneses, Henrique respondeu, sentando-se na grama ao lado dela, sem se importar com as calças de alfaiataria. Achei que uns 15 minutos de paz não fariam mal. Eles trabalharam em silêncio confortável por alguns momentos, Débora mostrando a ele como afofar a terra ao redor das raízes sem danificá-las. Era nesses momentos simples, longe dos olhares do mundo, que ambos se sentiam mais à vontade. Débora, Henrique começou, sua voz carregando uma hesitação incomum. Tem algo que eu queria te perguntar. Ela olhou para ele esperando. Semana que vem é o baile beneficente anual da Montenegro Construções. É um evento grande, importante para manter relacionamentos com clientes e investidores. Eu geralmente vou sozinho ou com Beatriz, mas este ano... Ele fez uma pausa, encontrando os olhos dela. Este ano eu gostaria que você fosse comigo. Débora ficou completamente imóvel, processando as palavras. Eu? Mas, Henrique, eu não sei nada sobre bailes. Não sei dançar, não sei como me comportar nesses eventos. Vou envergonhar você. Você não poderia me envergonhar mesmo se tentasse, ele disse com convicção. Mas entendo se não quiser ir. Não há pressão. Só achei que seria bom ter você lá. Seria bom mostrar ao mundo a mulher extraordinária que eu conheço. O coração de Débora bateu mais, rápido. Havia algo na forma como ele a olhava, algo que ia além de gratidão ou amizade, e ela percebeu com um misto de alegria e terror que sentia o mesmo. Eu vou, ela disse antes que o medo pudesse fazê-la recuar. Mas você vai ter que me ensinar a dançar, e provavelmente vai precisar de muita paciência. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique fez todo o medo valer a pena. Os próximos dias foram um turbilhão. Beatriz, para surpresa de Débora, ofereceu-se para ajudá-la a escolher um vestido. O que começou como uma obrigação relutante transformou-se em uma tarde inesperadamente agradável enquanto visitavam boutiques elegantes na rua Oscar Freire. Beatriz disse, tirando um vestido longo em um tom de verde esmeralda que parecia capturar luz. Experimente este. Quando Débora saiu do provador, até a vendedora experiente ficou impressionada. O vestido abraçava seu corpo de forma perfeita, realçando curvas que meses de alimentação adequada haviam restaurado. A cor fazia seus olhos verdes brilharem como joias. Débora, Beatriz disse suavemente, e havia algo em sua voz que fez a jovem olhar para ela. Você está linda, de verdade. Foi a primeira vez que Beatriz realmente a viu. Não, como um projeto de caridade do irmão, não como uma complicação potencial, mas como uma mulher real. Uma mulher que, apesar de todo o sofrimento que havia enfrentado, mantinha uma dignidade e força admiráveis. Obrigada, Débora sussurrou, tocando o tecido delicado do vestido. Por tudo, por me dar uma chance mesmo quando duvidava de mim.
Beatriz sentiu seu coração apertar. Você conquistou seu espaço, Débora. Não foi dado. Você mereceu. Na noite do baile, Débora estava tão nervosa que mal conseguia respirar. Maria ajudou-a com o cabelo, prendendo-o em um coque elegante, mas não rígido, com alguns fios soltos emoldurando seu rosto. Dona Conceição insistiu em fazer sua maquiagem, mantendo-a leve e natural. Quando Débora desceu a escadaria da mansão, Henrique estava esperando no hall de entrada. Ele usava um smoking preto impecável, que o fazia parecer saído de uma revista. Mas quando viu Débora, tudo mais deixou de existir. Você está absolutamente deslumbrante, ele disse, genuinamente sem palavras. Débora corou, descendo os últimos degraus cuidadosamente nos sapatos de salto que ainda não estava totalmente confortável usando. Você não está mal também. Rafael dirigiu-os até o hotel onde o baile seria realizado, um dos mais luxuosos de São Paulo. Quando entraram no salão de festas, Débora sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Cristais pendiam do teto em lustres elaborados. Mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis exibiam arranjos florais extravagantes. Homens em smokings e mulheres em vestidos de grife circulavam com taças de champanhe. Respire, Henrique murmurou em seu ouvido, sua mão firme e reconfortante nas costas dela. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa nesta sala. Mas Débora podia sentir os olhares. Conseguia ver os sussurros discretos, as cabeças se virando para observá-la. Sabia o que estavam pensando, o que estavam dizendo. Quem era ela? De onde vinha? Por que Henrique Montenegro, um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo, estava com ela? Foi quando Augusto Ferreira se aproximou. Henrique, que surpresa vê-lo aqui, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Era um homem na casa dos 50. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, um terno que provavelmente custava mais que um carro. E com companhia, ainda por cima. Que novidade. Augusto, Henrique respondeu friamente. Débora, este é Augusto Ferreira, concorrente nos negócios. Augusto, esta é Débora Santana. Encantado. Augusto pegou a mão de Débora e a beijou de uma forma que fez a pele dela arrepiar desconfortavelmente. Havia algo predatório em seus olhos. E de onde você conhece nosso Henrique, senhorita Santana? Nós nos conhecemos há alguns meses, Débora respondeu, mantendo a voz firme, apesar do nervosismo. Que interessante, Augusto murmurou, seus olhos estreitando-se levemente. Muito interessante mesmo. Ele se afastou, mas Débora podia sentir que havia algo errado, algo perigoso naquele homem. A noite prosseguiu. Henrique apresentou Débora a dezenas de pessoas, todas educadas, mas claramente curiosas. Ela fez o melhor que pôde, respondendo perguntas vagas sobre trabalho. Mencionou o curso de costura, o que provocou sorrisos condescendentes, e sobre como conheceu. Henrique manteve-se vaga. Mas foi quando a música lenta começou, e Henrique a levou para a pista de dança que tudo mais desapareceu. Ele a guiou com paciência através dos passos que haviam praticado, e gradualmente ela relaxou em seus braços. Obrigada, ela sussurrou enquanto dançavam. Por quê? Por me mostrar este mundo. Por acreditar que eu poderia pertencer a ele, mesmo quando eu não acreditava. Henrique a puxou levemente mais perto. Você não precisa pertencer a este mundo, Débora. Você apenas precisa ser você mesma. E você é mais real, mais genuína que qualquer pessoa aqui. Foi nesse momento, sob as luzes suaves do salão de baile, que Débora percebeu a verdade que vinha evitando há semanas. Ela estava se apaixonando por Henrique Montenegro, e pelo brilho em seus olhos enquanto a olhava, suspeitava que ele sentia o mesmo. Mas o momento foi interrompido quando Rafael apareceu ao lado deles, o rosto tenso. Henrique, precisamos falar. Agora. Eles saíram para um corredor privado. Rafael mostrou seu telefone. Recebemos uma proposta de Augusto. Ou melhor, uma ameaça disfarçada de proposta. Na tela estava um e-mail. Henrique o leu, seu maxilar se contraindo a cada linha.
Ele quer que eu me retire da licitação do metrô, Henrique disse a voz perigosamente baixa. Em troca, ele promete não divulgar certas informações que obteve sobre minha vida pessoal. Que informações? Débora perguntou, embora soubesse a resposta. Rafael deslizou pela tela mostrando fotos. Fotos de Débora saindo do carro de Henrique, fotos deles conversando no jardim, e junto com as fotos, um dossiê detalhado sobre o passado de Débora nas ruas. Ele está planejando expor tudo, Rafael explicou. Vai para os jornais dizendo que Henrique está sendo manipulado por uma oportunista. Vai questionar seu julgamento, sua competência para administrar a empresa. Débora sentiu o chão desabar sob seus pés. É tudo culpa minha. Eu trouxe isso para você. Não. Henrique a interrompeu firmemente. Isso não é culpa sua. É Augusto sendo o criminoso covarde que sempre foi. Mas ele está certo sobre uma coisa, Débora disse, forçando as palavras mesmo quando quebravam seu coração. Eu sou uma vulnerabilidade para você. Se eu não estiver na sua vida, ele não tem nada para usar contra você. Você acha mesmo que vou deixar um chantagista me dizer como viver minha vida? Henrique perguntou, virando-se para encará-la completamente. Você acha que vou desistir de você por causa de ameaças? Você deveria, Débora sussurrou. Eu não valho isso. Você vale tudo, Henrique disse pegando as mãos dela. E não estou desistindo de você, de nós. Seja lá o que for que está crescendo entre nós. Na manhã seguinte, Henrique fez algo que pegou toda São Paulo de surpresa. Convocou uma coletiva de imprensa. Repórteres de todos os principais veículos se aglomeraram no auditório da Montenegro Construções, câmeras piscando, microfones esticados. Augusto assistia de seu escritório, inicialmente confiante de que Henrique estava prestes a fazer exatamente o que ele queria. Bom dia a todos, Henrique começou, sua voz clara e firme. Convoquei esta coletiva para falar sobre algo pessoal que aparentemente se tornou assunto de especulação pública. Ele fez um sinal e as mesmas fotos que Augusto havia enviado apareceram na tela atrás dele. Um murmúrio correu pela sala. Sim, estas fotos são reais. A mulher ao meu lado chama-se Débora Santana. E sim, até alguns meses atrás, ela vivia nas ruas desta cidade. Mas o que essas fotos não mostram é a história completa. Henrique passou os próximos 15 minutos contando tudo. O acidente que não foi acidente, a sabotagem que quase custou sua vida. O resgate, heróico por uma mulher que tinha todos os motivos para deixá-lo morrer, mas escolheu salvá-lo mesmo assim. A decisão de ajudá-la porque era a coisa certa a fazer. Débora Santana me ensinou mais sobre coragem, integridade e força do que qualquer livro de negócios jamais poderia, ele concluiu, olhando diretamente para a câmera principal. Ela me lembrou que o valor de uma pessoa não é medido por sua conta bancária ou código postal. É medido por suas ações, seu caráter, sua humanidade. Ele fez uma pausa, deixando suas próximas palavras carregarem peso total. E se alguém tem problema com o fato de eu valorizar essa lição, de eu me importar profundamente com alguém que a sociedade descartou como invisível, então esse é um problema deles, não meu. Débora Santana é parte da minha vida agora, e isso não é negociável. O auditório explodiu em perguntas, mas Henrique já estava saindo, satisfeito por ter tirado o poder da ameaça de Augusto. Em casa, Débora assistia à transmissão ao vivo na televisão da sala, Beatriz ao seu lado. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Ele realmente fez isso, ela sussurrou, mal conseguindo acreditar. Ele me defendeu diante do mundo inteiro. Beatriz pegou sua mão. Meu irmão pode ser teimoso e às vezes arrogante, mas quando ele ama, ama com tudo o que tem, sem reservas. Ama? Débora olhou para ela, os olhos arregalados. Beatriz sorriu. Você realmente ainda não percebeu? Débora, meu irmão está completamente apaixonado por você. Tem sido dolorosamente óbvio para todos, exceto vocês dois. Mas a vitória de Henrique teve um preço que nenhum deles antecipou. Naquela tarde, enquanto Débora voltava de suas aulas de costura, um carro negro bloqueou o caminho de Paulo.
3 homens saíram, rostos cobertos por máscaras de esqui mesmo em pleno dia. Senhorita Santana, venha, conosco sem resistência, e ninguém se machuca, um deles disse, a voz fria e mecânica. Paulo tentou impedi-los, mas foi rapidamente dominado. Um dos homens o golpeou na cabeça, deixando-o inconsciente no banco do motorista. Débora, lembrando de anos nas ruas onde resistir só tornava tudo pior, saiu do carro silenciosamente. Seu coração batia descontroladamente, mas manteve a expressão calma. O que vocês querem? Apenas uma conversa, o homem disse, agarrando seu braço com força dolorosa. Nosso chefe está muito interessado em conhecê-la melhor. Eles a empurraram para dentro do carro negro. Débora teve apenas um segundo antes da porta fechar para ver Paulo começando a se mexer. Bom, ele estava vivo. Ele poderia contar a Henrique. O carro acelerou, levando-a para um destino desconhecido, enquanto a cidade passava em um borrão pela janela escura. E Débora, apesar do medo que ameaçava consumi-la, encontrou uma força que não sabia que possuía. Uma força forjada em anos de sobrevivência, temperada por meses de esperança renovada. O que quer que estivesse por vir, ela enfrentaria. Porque não era mais aquela mulher assustada tremendo sob um viaduto. Era Débora Santana, sobrevivente, aluna, costureira em treinamento e, talvez mais importante, alguém que Henrique Montenegro amava. E isso descobriria em breve valia lutar por. A ligação chegou ao celular de Henrique 15 minutos depois do sequestro. Ele estava em uma reunião com a diretoria quando Rafael entrou sem bater, o rosto pálido como cera. Henrique, Débora foi levada. O mundo parou. Tudo mais, todos os contratos e negócios e jogos de poder tornaram-se completamente irrelevantes em um único instante. O quê? A palavra saiu como um rosnado baixo e perigoso. Paulo acabou de ligar. Está no hospital sendo tratado para concussão, mas consciente. 3 homens mascarados bloquearam o carro quando voltavam do curso. Levaram Débora. Henrique já estava se movendo, ignorando os protestos dos diretores ao seu redor. Localizaram o carro deles? Já temos equipes trabalhando nisso. Câmeras de trânsito, triangulação de celular. Mas Henrique... Rafael hesitou. Recebemos uma mensagem, de Augusto. Ele mostrou o telefone. A mensagem era curta e direta. Vamos conversar sobre os termos da sua rendição. Sozinho. Você tem 2 horas ou nunca mais verá sua preciosa salvadora. Henrique leu a mensagem 3 vezes, cada palavra alimentando uma raiva fria e calculista que ele raramente permitia se sentir. Onde? Um depósito abandonado na Zona Leste. Ele enviou o endereço. Estou indo. Não, sozinho, Rafael disse firmemente. Isso é obviamente uma armadilha. Eu sei, Henrique respondeu, a voz perigosamente calma. Por isso você vai me seguir com uma equipe completa. Mas vou entrar sozinho primeiro. Preciso ver que ela está bem. Preciso saber que está viva. Enquanto isso, Débora foi levada para um depósito que parecia ter sido abandonado há décadas. Paredes de tijolo descascando, janelas quebradas, chão de concreto rachado. O lugar cheirava a mofo e abandono. Eles a empurraram para uma cadeira de metal no centro do espaço vazio, mas não a amarraram. Aparentemente, não a viam como uma ameaça física. Foi quando Sérgio Campos saiu das sombras, aquele sorriso cruel que ela conhecia tão bem distorcendo seu rosto. Olá, princesa, ele disse com sarcasmo venenoso. Ou deveria dizer Cinderela. Afinal, você realmente saiu da sarjeta para o palácio, não foi? Débora o encarou sem responder, recusando-se a lhe dar a satisfação de vê-la com medo. Nada a dizer? Sérgio se aproximou, circulando a cadeira como um predador. Onde está aquela atitude toda agora? Aquele olhar de desprezo que você sempre me dava? Eu nunca te desprezei, Sérgio, Débora disse calmamente. Apenas sentia pena de você. Um homem tão vazio, que precisa machucar pessoas mais fracas para se sentir forte. A mão dele voou, mas desta vez Débora não desviou. A palma atingiu seu rosto com força, fazendo sua cabeça virar.
Ela provou sangue onde seus dentes cortaram o interior da bochecha. Lentamente, deliberadamente, virou o rosto de volta para encará-lo. "Isso é tudo que você tem?" ela perguntou, e havia algo em sua voz que o fez recuar. "Depois de tudo que passei, você acha que uma palmada me assusta?" Foi quando Augusto Ferreira entrou, seguido por 2 guarda-costas grandes. Ele parecia completamente fora de lugar no ambiente sujo, seu terno caro uma mancha de luxo contra a decadência. "Ah, a famosa Débora Santana", Augusto disse, estudando-a como se fosse um inseto particularmente interessante. "A mulher que salvou Henrique Montenegro e capturou seu coração. Que história romântica." "O que você quer?" Débora perguntou diretamente. "Justiça", Augusto respondeu, sentando-se em uma caixa de madeira como se fosse um trono. "Henrique me humilhou. Tomou contratos que eram meus. Recusou-se a ser razoável quando ofereci termos generosos. E agora, graças à sua pequena história de redenção, ele se tornou um herói público, impossível de tocar diretamente." Ele se inclinou para a frente. "Mas todos os homens têm fraquezas, e você, querida Débora, é a dele." "Então me use", Débora disse, mantendo a voz firme. "Ameace me machucar, faça o que for que planejou, mas isso só vai provar que você é exatamente o tipo de homem que Henrique disse que era, um covarde que ataca quem não pode se defender." Augusto riu, mas era um som sem humor. "Você tem coragem, vou lhe dar isso, mas coragem não vai salvá-la desta vez." As 2 horas se arrastaram como uma eternidade. Augusto deixou Débora sozinha com seus pensamentos, enquanto aguardava a chegada de Henrique. Sérgio ficou de guarda, fumando cigarros e, ocasionalmente, fazendo comentários cruéis que Débora ignorava. Ela usou o tempo para pensar sobre como sua vida havia mudado em poucos meses, sobre a mulher que era sob aquele viaduto e a mulher que se tornara, sobre Henrique e o que ele significava para ela. E percebeu algo fundamental. Mesmo se morresse aqui, mesmo se isso terminasse mal, ela havia vivido, realmente vivido. Havia conhecido amor, esperança, propósito. Havia aprendido que era mais forte do que jamais imaginara, que valia mais do que o mundo lhe dissera. Se isso era tudo o que conseguiria, ainda era mais do que teve em anos. Quando Henrique finalmente chegou, entrando sozinho no depósito como prometido, os olhos de Débora encontraram os dele através do espaço vazio. Ela viu o alívio e a raiva e o medo misturados em sua expressão. "Débora", ele disse, começando a se mover em direção a ela. Ah. Augusto o interrompeu, um dos guarda-costas bloqueando o caminho. "Primeiro, vamos discutir termos." "Deixe-a ir", Henrique disse, a voz baixa e mortal. "Agora, e talvez, apenas talvez, eu não destrua tudo que você já construiu." "Não está em posição de fazer ameaças", Augusto disse. "Você vai se retirar da licitação do metrô, vai publicamente recomendar minha empresa e vai me compensar pelos contratos que perdi por sua causa. Em troca, a senhorita Santana sai daqui ilesa." "E se eu recusar?" Augusto fez um sinal. Sérgio sacou uma faca, aproximando-se de Débora com intenção clara. "Não", Henrique gritou. "Então temos um acordo?" Augusto perguntou calmamente. Foi quando Débora falou, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. "Henrique, não faça isso. Não desista de tudo que construiu por minha causa." "Débora, eu não valho isso", ela continuou, lágrimas finalmente escapando. "Você trabalhou anos, décadas, construindo sua empresa. Não deixe este homem tirar isso de você, não por minha causa. Você vale tudo", Henrique disse com absoluta convicção. "Cada contrato, cada centavo, cada segundo que passei construindo este império, vale nada comparado a você." Foi nesse momento que Rafael e sua equipe explodiram pelas portas, armas em punho. Eles haviam esperado pelo sinal, pelo momento certo. O caos que se seguiu foi rápido e preciso. Os guarda-costas de Augusto foram rapidamente desarmados e contidos. Sérgio tentou usar Débora como escudo, mas ela, lembrando de anos sobrevivendo em situações perigosas, pisou forte em seu pé e,
Cravou o cotovelo em suas costelas com força surpreendente. Ele a soltou com um grito de dor, e ela correu para Henrique, que a envolveu em seus braços como se nunca mais fosse soltá-la. Você está bem? Te machucaram? Suas mãos percorriam seu rosto, verificando ferimentos. Estou bem, ela prometeu, embora já pudesse sentir um hematoma formando onde Sérgio a havia golpeado. Eu estou bem agora. A polícia chegou minutos depois. Rafael havia coordenado tudo cuidadosamente, garantindo que oficiais confiáveis estivessem presentes. Augusto e Sérgio foram presos em flagrante por sequestro, ameaça e tentativa de extorsão. Mas tinha mais. Rafael havia passado semanas coletando evidências da sabotagem original do carro de Henrique. Tinha registros de pagamentos, testemunhas que Augusto pensava ter comprado, mas que preferiram fazer a coisa certa quando pressionados. Tinha provas irrefutáveis. Acabou, Rafael disse a Henrique enquanto levavam Augusto algemado. Desta vez realmente acabou. Ele vai passar anos na prisão. E Sérgio também. Sérgio olhou para Débora uma última vez enquanto era levado. Havia algo em sua expressão que poderia ter sido arrependimento. Mas era tarde demais para isso importar. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. A história do sequestro e resgate dominou as manchetes, mas desta vez a narrativa era diferente. Débora não era mais apenas a ex-moradora de rua. Era a mulher corajosa que havia salvado um homem importante e depois mostrado coragem excepcional diante do perigo. O curso de costura a recebeu de volta com uma pequena celebração. Dona Marisa abraçou-a com lágrimas nos olhos. Você nos deu um susto enorme, menina. E gradualmente a vida voltou a um novo normal. Um normal onde Débora acordava sem medo, onde ia para suas aulas e voltava para uma casa que finalmente se sentia como lar. Onde pessoas a olhavam com respeito em vez de desprezo. Foi em uma tarde de domingo, 3 meses depois do sequestro, que Henrique a levou de volta ao viaduto Santa Terezinha. Débora não estivera lá desde a noite que salvara sua vida. Parou na margem do rio, olhando para a água que não parecia tão escura quanto lembrava. Por que me trouxe aqui? Ela perguntou suavemente. Porque este é o lugar onde tudo mudou, Henrique disse. Onde você mudou minha vida. E onde quero começar nossa próxima história. Ele se ajoelhou ali, no mesmo chão de terra onde ela uma vez dormira desabrigada, e tirou uma pequena caixa, de veludo do bolso. Débora Santana, você me ensinou o que significa ser verdadeiramente vivo. Me mostrou que as coisas mais valiosas não podem ser compradas ou construídas, apenas dadas livremente. Você me deu coragem, esperança e um amor que eu nem sabia que era possível. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Débora agora. Eu sei que nossos mundos eram completamente diferentes, Henrique continuou, sua própria voz quebrando de emoção. Eu sei que tivemos que lutar para chegar aqui, mas isso só tornou tudo mais precioso. Então eu te pergunto, aqui no lugar onde começamos, você se casaria comigo? Você construiria uma vida comigo? Sim, Débora sussurrou depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo que continha promessas de todos os amanhãs que construiriam juntos. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia simples, mas linda nos jardins da mansão Montenegro. Débora usou um vestido que ela mesma havia costurado, cada ponto carregando amor e gratidão. Beatriz foi sua madrinha, tendo se tornado não apenas uma aliada, mas uma verdadeira amiga e irmã. Mas talvez o momento mais significativo veio 1 ano após o casamento. Débora estava no escritório do que agora era oficialmente chamado Instituto Ponte, uma organização sem fins lucrativos que ela e Henrique haviam fundado juntos. Dedicado a resgatar pessoas em situação de vulnerabilidade, o Instituto oferecia não apenas abrigo, mas educação, treinamento profissional, apoio psicológico e uma verdadeira ponte para uma vida melhor. Senhora Montenegro, Maria, que agora trabalhava meio período no Instituto, chamou da porta. Tem alguém aqui querendo se inscrever para o programa de costura. Débora levantou-se, alisando o vestido elegante mas confortável que usava.
estava diferente agora. Não apenas nas roupas ou no anel de casamento que brilhava em seu dedo, mas em sua postura, em seus olhos, na confiança silenciosa que havia conquistado. A jovem que entrou era magra demais, com olhos assustados e roupas que haviam visto dias melhores. Débora viu-se nela imediatamente. Viu a mesma mistura de esperança desesperada e medo de sonhar muito alto. "Olá", Débora disse gentilmente, indicando uma cadeira confortável. "Meu nome é Débora. Por favor, sente-se. Vamos conversar sobre seus sonhos." E enquanto a jovem hesitantemente começava a falar, Débora sentiu algo quente e poderoso em seu peito. Propósito, significado, a certeza de que toda a dor, todo o sofrimento, todas as noites, frias e dias vazios haviam levado a este momento. Ela havia encontrado seu caminho de volta da escuridão. E agora, usando a força que ganhou na jornada, ajudaria outros a encontrarem o deles. Naquela noite, quando voltou para casa, Henrique estava esperando com um sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. "Como foi seu dia?" ele perguntou, puxando-a para um abraço. "Salvei uma vida hoje", Débora respondeu, aconchegando-se contra seu peito. "Não literalmente como salvei você, mas ofereci esperança a alguém que havia desistido. E isso é tudo." Henrique beijou o topo de sua cabeça. "Você é incrível. Você sabe disso." "Eu sei que sou amada", ela corrigiu, "e isso faz toda a diferença." Mais tarde naquela noite, deitados juntos na escuridão confortável do quarto, Débora colocou a mão de Henrique em sua barriga ainda plana. "Tem algo que preciso te contar", ela sussurrou. Henrique se apoiou no cotovelo, olhando para ela com curiosidade. "O quê?" "Dr. Pacheco confirmou hoje. Vamos ter um bebê." Por um momento, Henrique ficou completamente imóvel, processando. Depois seu rosto se iluminou com uma alegria tão pura e completa que Débora sentiu lágrimas brotarem. "Nós vamos ser pais?" "Vamos", ela confirmou, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Nossa própria família, construída sobre amor e segundas chances e coragem", Henrique completou, beijando-a suavemente. Tanta coragem. E assim, no quarto silencioso de uma mansão que uma vez parecia impossível, dois mundos completamente diferentes que haviam se unido para criar algo novo, celebravam o futuro que construíram juntos. Lá fora, a cidade de São Paulo respirava e se movia, indiferente como sempre. Mas em algum lugar sob um viaduto, em becos escuros e esquinas frias, pessoas invisíveis continuavam lutando. E agora, graças a uma mulher que se recusou a deixar o sofrimento destruir sua humanidade, algumas delas teriam uma ponte, uma chance, uma esperança, porque Débora Santana aprendera a lição mais importante de todas, que não importa quão escura seja a noite, não importa quão impossível pareça a jornada, sempre há luz do outro lado. Você só precisa ser corajoso o suficiente para mergulhar. Fim da história. Se a jornada de Débora e Henrique tocou seu coração, se você acredita no poder transformador do amor verdadeiro, da segunda chance e da coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Compartilhe nos comentários. Qual momento da história mais emocionou você? Foi o resgate heróico? O primeiro sorriso de Débora? O pedido de casamento no lugar onde tudo começou? Temos muitas outras histórias inspiradoras de superação, esperança e recomeço esperando por você. Porque todos merecemos acreditar que, não importa de onde viemos ou o que passamos, podemos construir um futuro melhor. Sua jornada de transformação pode começar agora. Até a próxima história.